Olá meninas, eu sou a Karina Barros do Ricas 4.0+. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um livro que é considerado a Bíblia das Finanças e que foi o responsável pelo início da reconfiguração do meu sistema operacional. Brincadeira, da minha mente, claro. Estou falando do Pai Rico, Pai Pobre. Essa é a segunda leitura que eu faço. A primeira foi na versão original e agora nessa versão ampliada, que eu ainda gostei mais, pois ao final de cada capítulo tem uma sessão de estudo, que é um resumo daquele capítulo, seguido de questões adicionais que o autor coloca para nos instigar a pensar. Ele tem 322 páginas, contudo, é uma leitura acessível e envolvente. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou contextualizar para que quem não leu ainda entenda o porquê dessa história de dois pais. E depois eu vou falar o que eu considerei interessante e o que aprendi com essa leitura. Bom, Mike e Robert eram dois amigos. O primeiro, Mike, era filho de um pai com pouca instrução formal, porém com muita habilidade com os números, ou seja, administrava bem o dinheiro e se tornou rico. Robert, por sua vez, tinha um pai intelectual com muitos conhecimentos acadêmicos, mas sem habilidades financeiras, o que fez com que ele permanecesse pobre a vida inteira, financeiramente falando. Robert e Mike estudaram em um colégio de ricos e durante essa convivência, principalmente Robert, além de perceber a visível diferença entre sua vida mais simples e a opulente dos colegas, Robert ouvia frases de menosprezo em relação ao fato dele ser pobre. E aí, a partir desse dia, mesmo com apenas 9 anos de idade, ele conversou com Mike e ficaram obstinados a descobrir como fazer para se tornarem ricos. Então, inicialmente, resolveram perguntar ao pai de Robert como fazer para enriquecer. E a resposta que obtiveram foi que deveriam perguntar ao pai de Mike, já que ele foi quem conseguiu obter sucesso no mundo das finanças. Quando Mike levou a proposta para o pai, ele se interessou, principalmente pelo fato deles pedirem que o ensinassem sobre dinheiro, diferente das pessoas que chegavam até ele querendo dicas prontas para enriquecer. Então ele topou e dessa forma eles começaram uma verdadeira saga em busca desse aprendizado que o pai do Mike proporcionou através de muitas lições. Então, o livro gira em torno do impacto de duas diferentes formas de pensar sobre a vida. A do pai rico, que Robert assim denominou, o pai do seu amigo, e a do pai pobre, que era o seu verdadeiro pai. Vale enfatizar que ele, Robert, nunca desprezou os ensinamentos do seu pai verdadeiro, mas teve que fazer ponderações para entender que em muitos momentos os conselhos do pai pobre, por melhor e mais bem intencionados que fossem, não o levariam ao sucesso. Pois enquanto o pai pobre dizia, não podemos comprar isso, o pai rico perguntava, o que podemos fazer para comprar? Segundo o pai rico, a primeira frase, que é uma afirmação, fecha o cérebro e faz com que ele pare de se esforçar. Já a segunda frase, que é uma pergunta, mantém o cérebro trabalhando e buscando meios de alcançar. Achei muito interessante essa passagem, principalmente quando ele acrescenta que algumas pessoas botam o cérebro para dormir quando o assunto é dinheiro, enquanto outros o exercitam. E se vocês pararem para pensar, isso faz todo sentido, principalmente quando a gente lembra das crenças negativas em relação ao dinheiro. Outra passagem que me marcou é quando ele diz que algumas pessoas ganham e outras aprendem, e que os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. Mas o que de fato eu aprendi com esse livro? Gente, foram muitos aprendizados, mas aqui eu quero elencar 3, que eu considero os mais importantes. Primeiro, eu aprendi que eu precisava desenvolver minha inteligência financeira, meu QI financeiro, que o autor chama de proficiência financeira e que é composta pela habilidade de lidar com os números, estratégias de investimento e entendimento do mercado e das leis. Segundo, eu entendi e aprendi a diferenciar o que é ativo de passivo. E quando a gente entende isso, muda tudo.
Terceiro e um dos mais relevantes para mim. Com esse livro, eu identifiquei um dos meus propósitos de vida, que é sair da corrida dos ratos. Um termo que o autor usa e que eu demorei a compreender. Não porque seja difícil, mas porque, para mim, foi muito estranho pensar de uma forma diferente sobre algo que eu passei uma parte da minha vida inserido dentro dele. A corrida dos ratos é quando o seu modo de vida depende do contra-cheque, do empregador, seja ele o empresário ou o governo. Quando a sua vida funciona assim, está definido aquele padrão: acordar, ir para o trabalho e pagar contas. E aí você pode me perguntar, mas o que tem de errado nisso? Aparentemente nada. O problema é que, como a maioria de nós não recebeu educação financeira, não entende que essa é uma armadilha que pode te deixar preso a vida inteira. Porque com o seu trabalho, você contribui para enriquecer o outro, sem produzir riquezas para você. E no livro, ele traz um conceito de riqueza que é simples, porém para mim foi impactante, que é a capacidade de sobreviver pelos dias que virão. Ou seja, se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você terá dinheiro para arcar com as suas despesas? Isso é o que você deve tomar como referencial para dizer se é rico ou pobre. E quem está preso naquele padrão, acordar, trabalhar e pagar contas, não tem essa percepção. E com isso o autor não está querendo dizer que em algum momento o contra-cheque não seja necessário. E nem que você não possa adquirir contas para pagar. Porém, o que deveria acontecer se o conhecimento fosse acessível a todos era, a partir do momento que se começa a receber contra-cheque e a ter um salário, usar uma parte, seja ela qual for, desse salário para gerar outras rendas. Isto é, você precisa ter inteligência financeira para fazer dinheiro com o dinheiro que você recebe mensalmente, pois só dessa forma você estará também trabalhando para você e sendo o primeiro destino do seu dinheiro, a primeira pessoa a quem você paga. Esse é o segredo e o que eu estou fazendo para finalmente adquirir a minha liberdade financeira. É isso, gente. Espero ter gerado em vocês a vontade de ler o livro, porque ele vale o tempo e o dinheiro investidos. E se você gostou, peço que curta e me ajude a compartilhar o canal o máximo que puderem. Até o próximo. Obrigada.